mais um bloco da nossa aula de fontes do direito do trabalho. Nós estamos tratando desse assunto que é bastante conceitual, bastante denso, mas que é exigido sim em provas de concurso público, tanto nível técnico como nível analista. Gente, até concurso de juiz do trabalho, fontes é um assunto matemática que despenca. Então nós estamos fazendo uma matéria, um estudo profundo sobre esse assunto tão importante, sobre esse assunto tão essencial para o nosso dia a dia como operador do direito do trabalho. Só para recapitular, eu coloquei na tela aqui para vocês que nós estudamos as fontes formais que se fundamentam em fontes autônomas e fontes heterônomas. Quando nós falamos então das fontes autônomas, são aquelas fontes que são discutidas diretamente nas fontes formais autônomas são aquelas discutidas pela parte. Agora, essas partes que nós estamos falando aqui das fontes formais, elas estipulam, elas criam as condições, as regras, elas possuem o caráter que será inserido na regra jurídica da situação. Quando nós falamos aqui em fontes também, além das fontes formais, nós temos as fontes materiais que nós estudamos. As fontes materiais é aquela fase pré-processual, aquela fase que antecipa a criação da norma, porque aconteceu um fato relevante, aconteceu uma situação relevante, e essa situação relevante, ela implica no nosso ordenamento jurídico. Fontes materiais, pré-processual. Fontes formais, autônomas e heterônomas. Autônomas são aquelas onde as partes, elas estão relacionalmente direcionadas e interligadas à criação desse texto normativo jurídico. Fechado? E nós falamos convenção coletiva, acordo coletivo, trouxe algumas observações, e eu queria falar para vocês, nós fizemos a leitura do caput do artigo 8º da nossa CLT. O artigo 8º da nossa CLT, ele fala que na ausência de normas, aplica-se a jurisprudência, analogia e a equidade aos casos que aparecerem no nosso poder judiciário, porque o juiz, ele tem sim que dizer o direito abstrato ao caso concreto. Mesmo se não existir norma, ele tem que se valer de outros mecanismos para levar a prestação da tutela jurisdicional do Estado ao que pleiteia a solução do seu conflito, junto ao poder do judiciário, obviamente. Só que o artigo 8º, eu chamo a atenção para vocês de uma situação. Ele foi modificado pela reforma trabalhista. Sim, o artigo 8º, ele foi modificado pela reforma trabalhista, tanto que ele diz o seguinte, que o direito, no seu parágrafo 1º, será fonte subsidiária do direito do trabalho. Direito comum, fonte subsidiária. O que implica naquela ideia de que, havendo uma omissão no direito do trabalho, vamos buscar o direito comum para que ele solucione a controvérsia existente. O direito ele tem que ser aplicado sim, independente se o direito do trabalho regulamentar ou não. Nada mais é do que já acontecia. Nós temos aplicação, o próprio artigo 769 traz a aplicação subsidiária do processo civil ao processo de trabalho, por exemplo, quando nós tivermos uma omissão do lado de lá. Isso acontece. Entretanto, aqui o parágrafo 1º ressaltou isso para nós. Agora, o parágrafo 2º do artigo 8º, ele foi um pouco polêmico, porque muita gente teve dúvidas no início acerca da sua interpretação. Peraí, isso daqui ele está limitando a tutela jurisdicional? O que está acontecendo? O TST não vai mais poder editar súmulas? Olha só o que aconteceu. Parágrafo 2º na tela. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Esse parágrafo 2º, no começo, as pessoas começaram a entender que não poderiam mais ser editadas súmulas e OJs pelos TRTs e pelo TST. Isso era a ideia inicial que as pessoas possuíam. Acontece que no decorrer dos dias, dos meses, essa ideia foi deixada um pouco de lado e começaram a entender que o Poder Judiciário ele poderá atuar mais dentro do respeito às normas existentes e vigentes. Tanto que se você consultar o próprio site do Tribunal Superior do Trabalho, se fôssemos aplicar ao pé da letra o parágrafo 2º do artigo 8º, implicaria em dizer que, peraí, acabou-se então todas as súmulas e OJs. Mas não, lá no TST, súmulas estão vigentes. Súmulas continuam existindo, portanto. Veja então aqui na tela para vocês a redação do parágrafo 2º. Não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em leis. Portanto, é o respeito total
a lei. Vamos prosseguir mais um pouquinho? Vamos então, volta aqui para mim. Vamos prosseguir lá. Artigo 8º, parágrafo 2º, alterado pela reforma trabalhista. Nós então estamos falando das nossas fontes do direito do trabalho, obviamente, as fontes formais. Só que eu quero tratar com vocês de um outro assunto importante. Hierarquia das fontes formais do direito. Espera aí. No direito do trabalho, nós temos uma hierarquia das normas, uma norma é superior que a outra. Como que funciona isso? Vamos analisar primeiro a hierarquia das fontes formais nos diversos ramos do direito. Como ela implica e como ela se é reportada. Nos diversos ramos do direito, quando nós falamos em hierarquia das normas, temos aquela ideia de que a Constituição está acima, aí depois as normas infraconstitucionais, aí temos decretos, atos normativos, tudo aquele lenga-lenga que você está acostumado a estudar no seu dia a dia. Isso daqui se baseia na pirâmide de Hans Kelsen, que nós estudamos na aula de Direito Constitucional. Hans Kelsen falava da existência de uma hierarquia das normas. Só que essa hierarquia das normas, das fontes formais, elas devem ser utilizadas, verificadas com uma certa cautela no âmbito do direito do trabalho. Por quê? No direito do trabalho, nós temos o princípio da norma mais favorável, que ele se aplica à norma mais favorável ao trabalhador, ainda que essa norma seja inferior ao texto constitucional. Reitero para vocês, uma norma inferior à Constituição, ela nunca poderá contrariar a Constituição. Todavia, no âmbito do direito do trabalho, se essa norma inferior à Constituição for melhor que a Constituição, em razão da existência do princípio da norma mais favorável, vamos utilizar a norma inferior em face da Constituição. Então, exemplo, vamos pensar. A nossa Constituição fala que a jornada diária do trabalhador será de 8 horas, 44 semanais. Mas vamos imaginar que uma convenção coletiva estipulou que a jornada diária será de 7 horas e 35 semanais. Não sei se dá isso a conta, independente. Essa situação, o acordo, a convenção ou a norma inferior, ela foi melhor que a Constituição. E ela não contraria a Constituição, porque em momento algum ela falou que essa jornada inferior reduzirá o salário do trabalhador, a remuneração do trabalhador. Logo, se ela traz benefícios, mesmo sendo inferior, aplicaremos a norma inferior em razão do princípio da norma mais favorável. Princípio da norma mais favorável. Meus amigos, essa situação implica em dizer que essa ideia de pirâmide de Hans Kelsen, aplicada em todos os ramos do direito, no direito do trabalho é utilizada com cautela. Sim, com cautela, justamente em razão de nós não termos que se valer exclusivamente da aplicação efetiva, de que uma norma nunca pode ser desrespeitar a outra quando ela for inferior. Não, o que for mais benéfico para o trabalhador, desde que não viole a Constituição Federal, evidentemente, poderá sim ser utilizado. Agora, se nós tivermos uma situação de conflitos entre as normas, as fontes formais, deixa eu voltar aqui para vocês. Opa, voltei demais. Quando nós falamos do conflito das fontes formais, nós temos duas teorias que visam solucionar o problema de conflito de normas. A primeira teoria se baseia na teoria do conglobamento. Você vai ouvir falar muito dessa teoria e essa teoria cai em questão de concurso público, sim. A teoria do conglobamento, que é a teoria mais utilizada pela sua doutrina, pela jurisprudência, ela dá a seguinte ideia. Vamos pensar. Nós temos uma convenção coletiva, e essa convenção coletiva, ela tem 10 pontos que ela é mais benéfica para o trabalhador do que uma outra norma existente. Nessa situação, eu só vou utilizar os pontos benéficos da convenção coletiva para o trabalhador, ou vou utilizar essa convenção no todo para o trabalhador, porque ela é mais benéfica que a outra norma existente? A teoria do conglobamento diz justamente isso, que a aplicação apenas de uma fonte em sua totalidade que será utilizada. O intérprete, para valer o direito naquela situação de conflito de normas, vai utilizar o conjunto das normas e o conjunto das normas mais benéfica aplicar-se-á ao caso concreto. Vamos imaginar um outro caso, uma outra situação que envolve o regimento interno da empresa, ele é mais benéfico do que a convenção coletiva.
O regimento interno da empresa, ele vai prevalecerá se de 10 dispositivos, 9 é benéfico e só um prejudica. Agora, se na convenção coletiva só um é benéfico em face do regimento interno, aplica-se o regimento interno. Analisa-se todo o contexto, todo o conjunto normativo. Teoria do conglobamento é a posição mais adotada na jurisprudência e na doutrina. Agora, a teoria da cumulação diz que o intérprete deverá aplicar todas as fontes no caso concreto, valendo-se dos itens mais favoráveis. É o mesmo que dizer o seguinte: nós temos então o regimento interno da empresa e o acordo coletivo de trabalho. Vamos pensar que o regimento interno da empresa ele tem 10 dispositivos legais e o acordo coletivo de trabalho também tem 10 dispositivos legais. Só que o regimento interno, 7 normas são mais benéficas e no acordo coletivo de trabalho, 3 mais benéficas. Se fôssemos utilizar a teoria do conglobamento, o regulamento interno ia se valer. Só que na teoria da acumulação, nós vamos utilizar o seguinte: pega-se os 7 dispositivos favoráveis do regimento interno e pega-se os 3 pontos mais favoráveis do nosso acordo coletivo de trabalho e nós teremos 10 normas favoráveis ao trabalhador. Isso seria selecionar as normas para aplicar o conjunto na sua totalidade que será benéfico ao trabalhador. Mas essa teoria da acumulação ela é utilizada pela parte minoritária da doutrina. Entretanto, você tem que saber, porque você acumula as normas jurídicas benéficas. Uma vez acumulando as normas jurídicas benéficas, você vai trazer uma situação melhor ainda para o trabalhador. Só que não é o posicionamento a mais adequado na doutrina e jurisprudência, porque ela tem se partido, ela tem se valido da teoria do conglobamento. Vamos prosseguir. Eu quero falar para vocês, eu quero fazer um resumo para vocês até aqui, de tudo que nós falamos em relação às fontes. Quando nós falamos em fontes, o Manuel vai pôr na tela, eu vou ficar no cantinho aqui para vocês aparecendo, e nós vamos estudando o seguinte: as fontes, elas são classificadas em fontes materiais ou fontes formais. As fontes materiais que nós estudamos, elas se baseiam na caráter, na ideia de não ser obrigatória, e ele é a fase prévia do surgimento da norma, que aconteceu um fato e esse fato há necessidade de regulamentação. São fatores sociais e econômicos que influenciam na elaboração da norma jurídica, fontes materiais. Agora, as fontes formais, elas poderão ser autônomas ou heterônomas. As fontes autônomas são aquelas elaboradas pela parte interessada. Exemplo, acordo, uma convenção coletiva. Tudo isso é utilizado na nossa situação para resolver a controvérsia. Fontes formais autônomas. Agora, nós temos também a situação das fontes formais heterônomas, que nós não falamos ainda, que nós vamos falar agora. As fontes formais heterônomas são aquelas que decorrem do poder estatal. O Estado está dizendo o direito abstrato ao caso concreto. O Estado vem e fala, vamos resolver o direito abstrato na situação concreta que apareceu. O direito está positivado. Quando você falar de fontes heterônomas, existe a lei, a norma efetiva e que será aplicada à nossa situação levantada. É isso que eu estou falando para vocês. Fontes formais heterônomas é a atuação do Estado ao dizer o direito. O Estado vem e fala, vamos dizer o direito, vamos resolver o direito para esse caso que está surgindo. Ainda, quando nós falamos de hierarquia das fontes formais, sempre irá prevalecer a norma mais favorável, e não aquela ideia da teoria de Hans-Kelsen. Uma norma nunca pode desrespeitar a outra quando ela for inferior. Não, aqui pode sim, desde que ela não desrespeite a Constituição Federal, certo? E por fim, quando houver conflito de normas, nós temos duas teorias, a do conglobamento e a da acumulação. Conglobamento, utiliza-se o conjunto de normas mais favorável ao trabalhador, e a teoria da acumulação utilizará os itens legais mais benéficos e montará um todo favorável ao empregado. Esse daqui é o resuminho que nós temos em relação às nossas fontes materiais e formais do direito do trabalho. Fontes formais e materiais do direito do trabalho é uma temática que
cai inclusive, foi lindo agora, cai inclusive em direito processual do trabalho. Portanto, quando nós fizermos um curso de direito processual, pelo menos com o professor Guilherme, eu não vou explicar isso de novo em processo do trabalho, porque eu trago aqui em direito material. Mas, se aparecer uma pergunta em direito processual, não se assuste, porque isso pode ser cobrado. O Manuel vai me tirar da tela aqui, só vai deixar essa imagem aparecendo para vocês, porque caso você queira dar um print aí no seu computador, para resumir tudo que o professor falou, aproveite ó, esse esqueminha, pega lá e printa. Printa mesmo, salva aí no seu caderno, salva no seu material, porque vale a pena. Volta aqui agora, já deu tempo de printar. Se não printou, volta o vídeo. Vamos resolver uma questão? Vamos resolver uma questão que foi cobrada na prova do TRT da 14ª região, TRT de 2016, ou seja, uma questão recente, o que comprova que esse tipo de questão é exigido sim pelas bancas examinadoras e que eles nos remeterão justamente a todo esse esquema anterior aqui. Esse esquema que o Manuel colocou na tela, esse esquema que é o resumo das fontes materiais e das fontes formais e sua aplicabilidade no seio do processo, do trabalho, do direito do trabalho, que nós estamos aqui tão discorrendo e falando. Quando eu tô coçando aqui, gente, tô com uma rinite atacada. Pense em alguém. Recife, quase não faz calor. Hoje tá fazendo um calorzinho assim básico. Aí não tem como ficar sem ar-condicionado dentro do estúdio. E o professor tem uma alergia. Aí o professor sofre. Mas faz parte aqui, porque tem que ser com emoção. Sem emoção não tem jeito. Vamos lá então? Questão na tela do ano de 2016. FCC, TRT da 14ª região. Prova técnico judiciário, área administrativa. Vamos lá então, o que diz a questão? A doutrina dominante classifica como fontes autônomas do direito do trabalho. Peraí, fontes autônomas. Fontes autônomas. As fontes elas poderão ser formais, autônomas e heterônomas. Fontes autônomas são aquelas elaboradas pela parte interessada, ou seja, aquelas partes que afetarão a situação jurídica que busca-se regulamentação, estará diretamente ligada à criação da norma jurídica. Fontes autônomas. Agora, as fontes heterônomas seriam as fontes de origem do Estado. O Estado estaria dizendo o direito nessa situação. Portanto, a partir da leitura do enunciado, nós sabemos que essa fonte que ele está querendo saber, que ele quer uma resposta, diz respeito às fontes que regulamentam a criação direta das partes envolvidas. Logo, se nós estamos falando de fontes onde as partes envolvidas estão diretamente ligadas à criação, já de plano não pode ser a Constituição Federal e as medidas provisórias. Por que não pode ser a Constituição Federal ou as medidas provisórias? Porque aqui na tela, para você, veja só, as fontes constitucionais e medidas provisórias têm origem da atuação do Estado. É o Estado dizendo o direito a partir de uma criação existente na sua legislação, no seu processo legislativo da aula de constitucional. Então, sabemos que aqui a alternativa A está incorreta. A alternativa B diz que poderão ser fontes formais autônomas, ou seja, portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Pode? Não, porque não são as partes dizendo o direito, mas sim o Ministério do Trabalho e Emprego que veio, aplicou o direito à situação, ao fato que foi valorado pela norma jurídica. Portanto, portarias do Ministério do Trabalho e Emprego não é uma fonte formal autônoma. Agora, olha só aqui, essa daqui está interessante. Os fatos sociais e políticos que contribuíram para a formação e a substância das normas jurídicas trabalhistas. É interessante se nós estivéssemos falando das fontes materiais, porque as fontes materiais são os fatores sociais e econômicos que influenciam na elaboração da norma. As fontes materiais é a fase pré-processual, onde a norma ela tem a intenção justamente, onde o fato, ele tem a intenção de preceder uma norma jurídica. Ele é a fase pré-processual e no que tange a norma jurídica. Certo? Isso que eu estou falando é o C que também está errado. Agora, olha a D. A D está na cara que é a correta. Porque nós temos o acordo coletivo de trabalho e as convenções coletivas de trabalho.
Acordo coletivo, sindicato e empresa negociam para melhorar as situações laborais existentes naquela localidade. Convenção coletiva, o sindicato da categoria econômica e o sindicato dos empregados se reúnem justamente para melhorar as situações condizentes à vida do trabalhador. Portanto, as partes estão diretamente ligadas, conectadas na criação da norma. Percebe-se que o professor faltou na aula de caligrafia na escola quando tinha que escrever, porque a letra feia da pega. Não tem problema não. A alternativa D é a correta. É óbvio que é a correta. Agora, por fim, a E, já sabemos que ela está incorreta, mas ela diz o seguinte, que as greves de trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho poderia ser um exemplo. Não, é um exemplo também do que nós falamos. Opa, deixa eu voltar aqui. É exemplo de fontes materiais. Porque um fato social está ensejando a criação de uma norma. Greve também não é considerada como a nossa fonte formal autônoma que se almeja aqui na resolução desse exercício. Portanto, mais uma alternativa que está incorreta. Reitero para vocês, coloquei o esqueminha mais uma vez, explicando fontes formais autônomas e heterônomas. Autônomas, elaboradas pela parte interessada, pelas partes interessadas autônomas. Elas são autossuficientes para solucionar a controvérsia. Heterônomas, origem decorrente do Estado. Estou repetindo isso, gente, para você não errar no dia da prova. E, portanto, alternativa C, a alternativa corretinha aqui que eu coloquei. Vamos resolver mais uma para a gente fechar o nosso bloco? Vamos resolver mais uma. Questão de 2015, TRT do Rio Grande do Sul. Fundação Carlos Chagas, cargo de analista da área judiciária. O que dizia a questão? Em sentido genérico, fontes do direito consubstanciam a expressão metafórica para designar a origem da norma jurídica. Lembra que eu falei para vocês que no dicionário Aurélio diz respeito à nascente do rio, onde tudo começa ali da água, o brotar da água? Pois é, uma situação metafórica, tanto que nós falamos que a fonte no direito é onde decorre o direito propriamente dito, direito do trabalho existente. Na teoria geral do direito, são consideradas fontes formais autônomas. Quando nós falamos de fontes formais autônomas, também são aquelas elaboradas pela parte interessada. Se fosse fontes materiais, são aqueles fatos que decorrem da origem da norma. Você não vai errar isso, hein? Pelo amor de Deus. Diante dessa ideia que nós temos, que as fontes autônomas são elaboradas pelas partes interessadas, o que nós temos que encontrar aqui? São consideradas fontes formais autônomas, fatores econômicos e geopolíticos, fatores sociais e religiosos, Constituição Federal e leis complementares, medidas provisórias e jurisprudência, acordos coletivos e convenção coletiva. Fatores econômicos, propriamente dito, não enseja a criação de uma norma. Eles podem ser considerados justamente como fontes materiais e não como fontes formais. Fatores sociais e religiosos, a mesma coisa. O impacto na sua igreja, o impacto no ambiente que você vive. Constituição Federal e leis complementares são fontes heterônomas. Porque aqui quem cria a norma é o Estado. Medidas provisórias e jurisprudência é a mesma coisa. É o Estado dizendo o direito. Agora, o acordo coletivo de trabalho e a convenção é sim uma fonte formal autônoma. Por que é considerada uma fonte formal autônoma? Porque as partes são autossuficientes, veemente, para resolver a controvérsia, para resolver a problemática, para desenvolver o término da situação jurídica que foi desenvolvida. Portanto, mais uma vez aparece aquele esqueminha na tela para vocês. Fontes autônomas elaboradas pela parte interessada, heterônomas de origem estatal. O que implica em dizer que a alternativa E está correta. Nós terminamos assim mais um bloco da nossa análise de aula. Nós podemos observar uma matéria simples, porém densa,
que você precisa decorar um pouquinho esses conceitos, você precisa trazer à tona todas essas ideias, para que no dia da sua prova, no dia do seu concurso público, você não caia numa pegadinha. A FCC, principalmente, ela adora trazer pegadinhas em relação a esse assunto. Um assunto tão simples, um assunto tão fácil. Alterado recentemente, diante das alterações da nossa reforma trabalhista, pode ser que eles tragam uma situação nova e pergunte para você em relação esse texto da reforma significa que é uma fonte formal autônoma ou heterônoma? Fique ligado com esse tipo de situação para não errar, para não cair numa besteira. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, mais uma vez eu coloco aqui na tela os meus contatos, minhas redes sociais, e você pode lá enviar o que você precisar. Professor, tem uma questão que eu não me resolvi, me ajuda com uma controvérsia em relação a isso. Será um prazer imenso ajudá-lo, será um prazer imenso estar contigo nessa caminhada tão árdua. Se quer alguma sugestão, alguma crítica, elogio, manda lá também, que eu estarei aqui esperando você, o celular na mão, para respondê-lo. E quando a gente se encontrar, nós comemoraremos a sua aprovação, o seu sucesso. Muito obrigado e até o nosso próximo tema, a nossa próxima aula. Espero você no outro vídeo. Tchau!